São todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. E esse toquezinho que nós começamos aqui com esse fundo de violão é aquele hino que tem o refrão que diz mais ou menos assim, né? Eu sei que não há mais nenhuma provação na qual o Senhor não possa me ajudar. Deus pode nos ajudar em qualquer situação da nossa vida. São todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua noite. Mais uma vez estamos reunidos para a glória do Senhor. E são todos de verdade muito bem-vindos. Eu já quero aproveitar aqui para dizer para você que hoje nós estaremos pregando a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 13, tá? Então que você já fique preparado com a sua Bíblia aí do seu lado. Já faça aquilo que nós sempre recomendamos, não deixe de analisar, de ir nos textos, né? Isso é muito importante. Aproveitando também, eu quero dizer que estou muito feliz por causa da igreja na obra de restauração lá em São Joaquim do Monte, no Agreste Pernambucano. Igreja essa pastoreada pelo nosso querido Rafael Esteves de Brito. Nós estamos muito alegres porque eles completaram 14 anos de fundação daquela igreja. São 14 anos, graças a Deus. 14 anos que Rafael e Manuela foram enviados pela igreja, na época com o pastor Célio de Lima Medeiros, como pastor presidente, e que encabeçou ousadamente, junto com o Ministério de Missões e junto com toda a igreja, e abraçou aquele projeto missionário. Vejam como que missões é importante, porque hoje tem uma igreja pregando a palavra de Deus em São Joaquim do Monte. Ou seja, tem mais uma igreja lá falando do amor de Cristo. E nós louvamos a Deus e parabenizamos publicamente aqui, tanto o pastor Rafael, como toda a sua diretoria jurídica, corpo diaconal e cada membro daquela amada igreja. Nós nos participamos também do culto que foi feito de maneira online, né? Eles fizeram lá um culto muito bem montado, diga-se de passagem, e eu confesso a vocês que fiquei até com um pouco de inveja. Entendam inveja, tá? Não é pejorativo. Fiquei um pouco assim, porque quem pregou lá foi o pastor Célio de Lima Medeiros. Grande mensagem. E Deus abençoe o nosso amado e querido pastor. Ele trouxe uma palavra lá muito boa e pregou, né? E eles montaram ali aquele culto e foi muito bom, irmãos. É isso mesmo. Nesse período de dificuldades, nós vamos dando um jeito, arrumando uma maneira de continuar mantendo esse senso de unidade da igreja. Esse senso de unidade, ele nesses últimos tempos que nós temos passado, no dia 15, ou seja, amanhã, fazem 3 meses que a igreja não se reúne presencialmente no templo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu me sinto tão unindo a vocês quanto antes. E eu sei que vocês também se sentem unidos. Nós estamos unidos pelo poder do Espírito Santo. Não é simplesmente estar perto que nos une. E eu sei que quando nós voltarmos, nós teremos belas surpresas, porque muita gente também teve isso reacendido no seu coração. Então aqui eu digo, mesmo longe, nós estamos agradecidos. Agradecidos por mais esse aniversário da igreja em São Joaquim do Monte, 14 anos. Que Deus abençoe essa amada igreja, em especial ao nosso querido pastor Rafael. Irmãos queridos, nós temos também alguns motivos de oração nessa noite. A irmã Neide já está internada no hospital e ela já está em um leito específico, já me passou também esse número do leito, e eu sei que muitos irmãos já sabem, e nós estaremos orando por ela durante esse período. E eu também convoco a toda a igreja, como tem sido falado sempre, que nós continuemos a fazer orações pela nossa querida Júlia. Eu quero convocar para aqueles que é possível fazer isso, que amanhã, se for possível, até meio-dia para você, faça um período de busca, de consagração a Deus. Entregue ao Senhor um período de clamor durante o seu dia, pelo menos até meio-dia, se você puder
Quem não pode, não fique chateado. Ore a Deus, mesmo não podendo fazer algum tipo de jejum, mas entregue a Deus um período, mesmo assim. Nós temos que interceder, irmãos, de maneira urgente pela nossa querida Júlia. Eu creio que Deus pode fazer um milagre. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele continua igual. Então nós vamos clamar a Deus sim, pela Júlia, e nós vamos também entregar nas mãos do Senhor a nossa querida Neide de Fátima, que amanhã estará passando por um procedimento cirúrgico. Vamos juntos, irmãos, unidos, interceder por essas duas pessoas tão amadas pela nossa igreja. Junto com as famílias, nós estaremos unidos nisso. União é isso também, é união de propósito, é união de coração, é união em momentos tanto de alegria, quanto também de dificuldades e de aflições, porque nós também passamos por momentos que são momentos de aflição. Nós vamos fazer uma oração agora entregando a Neide de Fátima e também a Júlia nas mãos do Senhor, e também eu vou aproveitar para agradecer a Deus pelo 14º aniversário da igreja em São Joaquim do Monte. Vamos orar. Pai Santo, a partir deste momento, Senhor, nós já estamos reunidos em culto de louvor e adoração ao Teu nome. Nessa noite, Senhor, não teremos cantores, não teremos uma banda cantando, não teremos, Senhor, ninguém de destaque da mídia pregando, mas eu tenho a certeza plena que a presença do Teu Espírito Santo é real no nosso meio, entre nós, e que o Senhor pode usar vasos simples de barro para levar a preciosa semente. Eu sei que o Senhor pode fazer isso, e verdadeiramente isto é o que o Senhor tem feito pelos séculos, Pai querido. A Tua palavra vem resistindo, ela vem passando de geração em geração, e o Senhor usa pessoas de muito destaque, mas também pessoas simples, para trazer a verdadeira mensagem do Teu Evangelho. Quero entregar-te aos Teus cuidados, a nossa querida irmã Neide de Fátima, que estará passando por um procedimento cirúrgico. Mais uma vez, nós agradecidos já pela vitória, Pai, nós entregamos a Tua filha em Tuas mãos. Te pedimos que o Senhor seja com ela. Abençoe seus familiares, o nosso irmão Josias, seu filho, suas netas, e cada um familiar que esteja consolado, alegre, sabendo, Pai, que Tu tem o melhor para a vida da Tua serva. Acalma o seu coração e tome ela aos Teus cuidados, Pai. Se é preciso, acampe Teus anjos ao redor e abençoa toda aquela equipe que estará cuidando da Tua filha naquele hospital. Te entregamos em Tuas mãos a Júlia, Pai, precisamos de um milagre. E sabemos que o Senhor pode fazer. A grande questão é se é o Teu plano fazer esse milagre. Nós temos fé para compreender que verdadeiramente o Senhor pode fazer isso agora, enquanto nós estamos orando neste horário que está registrado, Senhor, através desta rede social. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder, e se o Senhor assim fizer, será um grande sinal para nós. Nós temos a certeza disso. Mas, Senhor, nós não vivemos através de sinais, Pai. Nós cremos na Tua palavra. Tu és um Deus que tem tudo de melhor preparado para o Teu povo. E nós entregamos em Tuas mãos essa menina, a sua mãe, a sua avó, todos os seus familiares. Que o Senhor já toque nos corações deles, Pai, e os abençoe de uma maneira toda especial. Nós pedimos pela pequena Júlia, Senhor, que com aquele sorriso tão doce, o abraço e também muitas perguntas, Senhor, quando encontrávamos com aquela menina, sempre alegre, Pai, demonstrou uma satisfação sempre em ir à igreja. Que o Senhor tome essa menina nas Tuas mãos e que faça um milagre em sua vida. Queremos também Te entregar, Pai, esse período de meditação na Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, e que o Teu Espírito Santo fale ao meu coração mais uma vez, e ao coração de cada um dos Teus filhos que está do outro lado ouvindo esta palavra. Assim, meu Senhor, eu oro entregando tudo aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, e isso é muito bom.
Irmãos queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu não estou vendo nenhum comentário aqui, vou ver depois. Como que está o seu plano de leitura anual da Bíblia? Boa pergunta, pastor. Essa pergunta que eu queria fazer, como que está esse plano anual de leitura bíblica? Você continua lendo a Bíblia? Eu gostaria de saber isso. Como que os irmãos estão fazendo? Eu quero lhe dizer uma coisa, daqui a pouco eu estou terminando o Novo Testamento, eu leio os dois juntos, o Velho e o Novo Testamento. Eu já estou quase terminando o Novo Testamento, já estou lá no meio do Velho Testamento, hein? Eu acho que antes do final do ano eu devo acabar essa leitura anual, hein? Me acompanhe, vamos ver aí. Não é uma corrida para ver quem acaba primeiro, mas é verdadeiramente uma alegria em poder ler a Bíblia toda na íntegra mais uma vez. Talvez alguns que estão participando desse programa que foi proposto na igreja nunca tenham lido a palavra de Deus inteira e estão tendo essa feliz e nobre oportunidade de fazer isso. Dá tempo ainda de você tomar. Tem gente que já está mais adiantado, né? Talvez tenham pessoas que estejam até mais adiantadas que eu. Que Deus te abençoe. Não esqueça desse projeto tão bonito que nós estamos fazendo, porque isso, na verdade, o grande beneficiado não é o pastor. O grande beneficiado é você mesmo, tá? E que Deus te abençoe e continue a te ajudar nessa situação toda aí de ler a Bíblia todo esse ano. Faço aqui também um agradecimento às homenagens prestadas, né, por todas as uniões da igreja, a mim, ao pastor Célio Lima Medeiros e a outros pastores também que fazem parte do nosso convívio. Da minha parte aqui eu quero agradecer e sei que o pastor Célio também agradece a cada um de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, pelas homenagens feitas, tá? Porque hoje é dia do pastor, né? É o segundo domingo do mês de junho e nós comemoramos justamente nessa data o dia do pastor. E louvado seja o nome do Senhor, que tem nos abençoado, tem nos dado graça, né? E tem sustentado as nossas vidas. Então eu faço aqui um agradecimento a todas as uniões. Todos os líderes de uniões, né, mandaram uma mensagenzinha. Isso foi compilado pela irmã Daniele Silva e foi mandado para mim. E eu fiquei muito emocionado quando vi também. E quero agradecer a cada um dos irmãos que participou disso, tá? E aqueles também que, apesar de não ter participado, têm orado pela vida, não só minha, mas também do pastor Célio e de todos os outros pastores. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom, meus amados irmãos, como eu já tinha falado, Hebreus capítulo 13. E nós vamos ler, primeiramente, somente alguns versículos. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6 para nós iniciarmos. Eu te convido, abra a sua Bíblia, esteja com ela aberta, como nós sempre temos falado. Acompanhe aí, tá? Acompanhe aí um pouquinho. Hebreus é o último capítulo de Hebreus, capítulo 13. É a conclusão desse livro maravilhoso, dessa carta aos Hebreus, né? Capítulo 13, verso 1 a 6, para iniciarmos a nossa meditação. Diz assim o texto: permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Que lindo! Que texto é esse, né? Maravilhoso. Uma pequena introdução, essa carta aos Hebreus, ela é um grande mistério ainda nos tempos de hoje.
mesmo depois de 2000 e poucos anos de escrita. Essa carta ainda é um mistério. Ela foi escrita no primeiro século ainda, segundo diversos historiadores. Ela foi escrita entre 60 e 70, e quando nós paramos para imaginar, assim, depois de Cristo, nós paramos para imaginar sobre isso. Você pensa que no ano 70, você tem a destruição de Jerusalém, depois da revolta dos judeus. Roma toma Jerusalém novamente, destrói o templo, e ali existe um massacre realmente naquela época. Foi um tempo terrível. E essa carta ela se situa mais ou menos um pouquinho antes, ou talvez mesmo dentro dessa época. O autor é desconhecido, só há suposições. Alguns a atribuem a Apolo, outros estudiosos, a maioria deles sem afirmar categoricamente, não existe isso. Eles vão dizer que, na verdade, foi escrito por Paulo, e existem traços aqui que apontam realmente para isso. Mas tem um pai da igreja chamado Orígenes, que ele tem uma citação muito conhecida, né? E também muito especial para isso. Ele diz assim: o autor da carta aos Hebreus, só Deus sabe quem foi. Que citação bonita, né? Um dos pais da igreja, Orígenes, e isso perdura até os tempos de hoje, não tem um consenso sobre quem escreveu, mas é interessante, porque a igreja, né, a igreja ela continua a ser edificada por essa carta. O povo de Deus continua a receber do conteúdo dessa carta tão maravilhoso, que vai falar sobre os ritos antigos e da representação disso no tempo da nova aliança, ou seja, no tempo em que nós vivemos. Só Deus sabe quem escreveu, e é verdade mesmo, só Deus sabe quem escreveu. Mas o mais importante é que nós temos a certeza plena, a fé, de que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Esse texto aqui que eu acabei de ler para vocês, a partir do que nós conhecemos como capítulo 15, ele faz parte de um conteúdo que, na verdade, começa lá no versículo 12 do capítulo 12. E ele diz assim: exortação à santidade e vários preceitos. E aqui, a partir do versículo 15, né, eu lendo e meditando sobre isso, e confesso a vocês, quando comecei a meditar sobre esse texto, esqueci que hoje seria o dia do pastor. Sinceramente. Não lembrava, fui lembrar hoje. E o título dessa carta, dessa mensagem de hoje é Pastores e Ovelhas, e não Pastores versus Ovelha. É isso aí. Pastor e ovelha. Não pastores versus ovelha. Ou vice-versa. Não é uma luta. Não é uma batalha onde um vence e outro perde. É uma batalha onde nós estamos caminhando juntos para uma vitória. É onde nós estamos caminhando para um andar melhor diante do Senhor. É lindo esse texto, e o primeiro versículo que eu li para vocês, ele diz assim, não é verdade? O 1 e o 2. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hospitalidade prática, ativa e amorosa. Refletido na igreja local, refletido na família, refletido no nosso convívio diário. É essa hospitalidade tão bem feita pelo judeu, que já pela lei era impulsionado a isso, também chegou ao povo de Deus no tempo de hoje. Temos que ser hospitaleiros. A hospitalidade é uma característica belíssima da igreja que, quando exercida, por exemplo, durante os períodos de culto, alegra o coração de todo mundo que é recepcionado. Louvo a Deus por todos os porteiros da igreja em Correias. Louvo a Deus pelo belo trabalho feito de muitos e muitos anos. Irmão Antônio faria aniversário, Antônio dos Santos, essa semana. A Zaninha colocou uma publicação linda sobre ele, com uma foto belíssima, com aqueles cabelos brancos já. Que exemplo! Como que ele recebia bem as pessoas, né? Mas eu louvo a Deus, porque nós ainda temos porteiros que são fruto desse trabalho lá de trás e continuam recebendo pelas pessoas. Hospitalidade, mas hospitalidade aqui é prática, ela é ativa, ela é mais do que isso.
Porque essa hospitalidade exercida pelo povo de Deus, ela se reflete no dia a dia, na vida, na educação, no tratar bem as pessoas, num simples bom dia, num sorriso, num não responder no mesmo tom uma provocação muitas vezes. Como que isso é difícil, mas como que é preciso ser hospitaleiro. Isso é muito bonito, irmãos. E isso é algo que está sobre nós. No versículo 3, o autor aqui da carta, ele vai falar sobre altruísmo. Lembrai-vos dos presos como se estivesse presos com eles, dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Isso é o sentimento que tem que ter no coração de um cristão. O autor ele está falando sobre isso, e eu uso isso como essa primeira parte, porque quem tem esse tipo de sentimento se coloca no lugar do outro. Como hoje é dia do pastor, eu quero dizer, olha, o pastor tem que se colocar no lugar da ovelha, e a ovelha no lugar do pastor. Em um sentido de saber quais são as dificuldades, de saber que existe um ser humano do outro lado, além do cargo. Esse sentimento de altruísmo, ele também tem que ser exercitado na sua plenitude. Porque quando assim nós procedemos, isso passa a ser algo que não consegue ser mais disfarçado. Não é, olha, nós vivemos cercados por tantas coisas que não são reais, irmãos, que quando nós estamos vivendo de verdade uma vida cristã, frutífera, real diante de Deus, acredite, mesmo as pessoas que não são crentes conseguem ver a diferença. Elas vão até discordar do que você vai pregar. Elas podem até não crer na palavra que você vai levar de salvação para elas, mas elas vão respeitar, porque você é uma pessoa que se coloca no lugar das outras. Você é altruísta. Você consegue olhar para outras pessoas e se colocar no lugar do outro em uma situação difícil, em uma situação de vulnerabilidade, em uma situação de delicadeza emocional. Você não vai usar esse período de delicadeza que a pessoa está passando simplesmente para humilhá-la. Pastores, ovelhas também tendem a um tratamento respeitoso, e essa tendência ao tratamento mais respeitoso e mais altruísta nos leva ao crescimento. Isso de maneira nenhuma, não chega nem perto de deixar de falar a verdade. Não é isso. Mas até mesmo a verdade tem que saber como se fala. Isso é algo que se aprende com o passar do tempo. E com o passar dos anos isso vai ficando um pouco mais refinado. Mateus 7, 12 é lindo, né? Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-los vós também. Porque esta é a lei e os profetas. Esse é o Sermão do Monte, Mateus 7, verso 12. E é isso mesmo. Olha, esse é o sentimento correto. Isso é chamado, no meio da teologia, como regra de ouro da Bíblia. Isso é a regra de ouro da Bíblia. Tudo que você quer que o homem te faça, faça você a ele. Nisso se resume a lei e os profetas. Quer dizer, o Velho Testamento está... O que é nisso? Poxa, se colocar no lugar do outro. O próprio Jesus apoia isso lá no Sermão do Monte, dando essa regra de ouro. Que coisa linda! Foi dito pelo próprio Jesus. Ainda aqui nessa primeira parte, do versículo 4 a 6, ele vai falar do matrimônio, né, do leito sem mácula. Matrimônio bem cuidado, renovado, resistente a incêndios. Em uma escola bíblica dominical aqui, nós falamos sobre essa questão do incêndio, que muitas vezes acontece. Às vezes, alguns relacionamentos passam por situações difíceis. É um verdadeiro incêndio. E assim como aquela figura que eu contei naquela aula de escola bíblica dominical, quando o incêndio passa, se você souber esperar, daqui a pouco, debaixo das negras cinzas, vão surgir brotos verdes novamente.
E se você deixar isso frutificar, andar, se você cuidar, daqui a pouco você vai ter um material mais robusto, uma vegetação mais bruta, e daqui a pouco você volta a ter árvores novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Que o casamento seja renovado. E isso é muito bom, porque na relação que existe entre pastores e igreja, o pastor, ele participa de alguma forma, orando, intercedendo, dando ensino à igreja e muitas vezes também aconselhando pessoalmente aos casais. Glória a Deus e somente a Deus seja essa glória. É interessante porque tem aqui uma promessa também ainda nesses primeiros versículos, e aí eu já vou aí no versículo 5, que diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Essa é a promessa, eu não te deixarei. Essa é a promessa. Mateus 28, verso B, 28, verso 20, a parte B, o último versículo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ponto, amém. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. É a promessa. Jesus não quebra as suas promessas, como nós, infelizmente, muitas vezes quebramos vergonhosamente. Ele não é homem para que minta. Na sua boca sempre se encontrou a verdade. E quando ele caminhava nessa terra, no meio de homens corruptos e pecadores, no meio de uma geração perversa, pecadora, terrível, que blasfemava, que o crucificou, ele disse que não nos deixaria só. Eis que estou convosco. Você crê que o Senhor está contigo aí agora? Eu creio que ele tem guardado as suas ovelhas. Eu creio que ele tem guardado aqueles que ele tem chamado para pastorear. Esse é o nosso Deus. Que confiança maravilhosa do autor dessa carta. Ele está firmado nisso e a recomendação dele é essa: os seus costumes sejam sem avareza, contentando com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desamparei. Quem é que pode falar isso, irmãos? Quem é que pode estar? É quem crê na promessa. O versículo 6 completa isso. Assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Não pegue isso aqui, irmão, para o lado negativo, que você não obedece a homem, que você não respeita a autoridade humana. Isso não está no contexto disso que eu estou pregando nessa noite. Muito pelo contrário, e nós vamos ver isso mais para frente. A proclamação ela é pessoal. O Senhor é meu ajudador. É uma ousadia, ele diz isso, é com ousadia, tá? Ousadamente. É ousadia de crer quando não tem motivo. É uma ousadia de crer quando é impossível. É essa crença, irmãos, que está no coração de um pastor verdadeiramente chamado. Por muitas vezes, ele olha o trabalho que está nas suas mãos e ele diz, isso é impossível. Quantas vezes você não está diante de uma pessoa passando por uma dificuldade emocional, às vezes por alguma doença muito difícil, e parece que os olhos de todas as pessoas estão voltados para você, querendo saber o que você vai falar, o que você vai fazer e se o milagre vai acontecer, como se você fosse o dono do milagre. Irmãos queridos, a nossa confiança está no Senhor. E mesmo quando Ele não faz, Ele ainda é o soberano. Ele ainda é o supremo pastor. Ele é aquele que levantou, sim, os homens de Deus. Paulo, quando escreve para Timóteo, um homem que em alguns relatos bíblicos
é contado que até a sua sombra, quando passava sobre os enfermos, curava os enfermos. Ele escreve para Timóteo e ele recomenda a Timóteo: Timóteo, não tome somente água, tome com um pouco de vinho, por causa das tuas muitas dores e por causa da tua dor de estômago. Continua tomando teu remedinho, Timóteo. Olha que coerência, que coisa linda. Será que ele amava menos a Timóteo do que outras pessoas que foram curadas por ele? É que, na verdade, irmãos, essas pessoas não foram curadas por Paulo. Elas foram curadas pelo Deus de Israel, através da presença do Espírito Santo e de um homem que foi transformado pelo sacrifício de Jesus. É a obra da Trindade feita no homem, feita em mim, feito em você, feito na nossa vida. Paulo era pastor de pastores e escrevia para o seu amado filho, o pastor Timóteo, jovem, homem como ele, cheio de defeitos, mas também homem fiel, que adorava a Deus, que buscava melhorar na presença do Senhor. Essa relação ela é linda entre pastores e ovelha, e ela tem que ser uma relação de parceria e não uma relação de briga brutal. E nós vamos entender um pouco mais a partir do versículo 7. Eu te convido aí a ler, e prometo ser breve nessa noite, tá? A partir do versículo 7 até o 13 você tem algumas coisas. Olha o 7, como é que diz aqui? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Meu Deus! Que peso, hein? Que peso, meus queridos irmãos! Lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos como? Nós somos homens, pai, filhos, trabalhadores, responsáveis. E tem um peso aqui nesse texto que fala, exemplo. Imitai os vossos pastores. Imagina alguém que tem verdadeiramente uma chamada de Deus e que, por algum motivo, não esteja vivendo no ministério algo brilhante, eu digo na sua intimidade com Deus. Que coisa horrível. É preciso que o homem de Deus, que tem um chamado para pastorear de verdade, ele tenha o seu coração digno diante do Senhor, que ele tenha comunhão com o Pai, que ele tenha verdadeiramente certeza do seu chamado. Não pode ser simplesmente porque ele prega bem, ou porque ele administra bem, ou porque ele tem eloquência, porque ele canta bem, porque ele toca bonito. Não, não é isso. O mais importante disso é o chamado do Senhor, porque olha o peso que está sendo colocado aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores, e ele diz aqui, né, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Como que vive o pastor? Isso é algo realmente que tem que ser sempre levado em conta. Dignidade, modo de tratar com as pessoas, com a sociedade, com as suas contas, com o tratamento com o filho, com a esposa. E aí eu lembro de uma nobre frase de um grande pastor, e é o nosso querido pastor Célio, que diz o seguinte: eu não sou super pastor, e eu digo isso também, quero copiar isso dele. Eu não sou super pastor, tenho muitos e muitos defeitos. E quanto mais perto você chegar, mais defeitos você vai ver. Mas quanto mais perto você estiver, mais nós poderemos nos abraçar através do Espírito Santo de Deus. Mais nós poderemos compartilhar coisas. É lindo, porque verdadeiramente pastor tem que ser exemplo, tem que lutar, tem que vencer batalhas. Por quê? Porque ele está pastoreando, porque ele está cuidando de vidas. E é preciso que ele tenha experiências aonde ele vai passar por lutas e o Espírito Santo vai dar vitórias para eles. Quantas batalhas! Nesses 23 anos, irmãos, como que eu mudei? Quem me conheceu há 23 anos atrás, realmente não me reconhece mais. Mas eu não digo que não me reconhece mais, simplesmente por causa da minha aparência, que eu fiquei mais velho. Não me reconhece mais porque eu mudei. E eu mudei muito. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado de Deus muda a nossa vida completamente.
O versículo 8 vai falar do sumo pastor. É assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Parece que quebrou o texto, né? Mas não é um complemento maravilhoso? Porque se ele está falando que o pastor é um exemplo, que as ovelhas devem imitar o pastor, aqui ele está apontando para aquele pastor que é o pastor perfeito. Aquele que não muda. Sabe por que ele não muda? Ele não muda porque ele não precisa mudar. Porque ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Esse sumo pastor nunca mudou e nunca vai mudar. É por isso que eu digo, ele tem todo o poder para operar milagres, onde o médico fala que não pode acontecer mais nada com aquela vida. Ele tem poder de restaurar situações e relacionamentos que estão completamente apagados. Ele tem todo o poder na sua mão. Esse é o nosso Jesus. Ele é o sumo pastor, ele não muda. Mas e quanto ao pastor? O pastor muda? Muda. Louvado seja Deus. O pastor ele muda porque muitas vezes as situações da vida e o próprio trabalho do Espírito Santo com o passar dos anos faz com que um pastor mude. Ele não muda nas questões doutrinárias principais, mas ele tem que ter coragem de mudar de opinião muitas vezes, de entender que aquele caminho do passado já não pode ser seguido hoje. Quantas coisas! Existe um saudosismo que é saudável. É uma saudade de um passado relacionado a coisas que tinham valor e que muitas vezes hoje, diante dessa sociedade líquida, da qual Bauman, falou abundantemente, uma sociedade que se adapta às situações, é uma sociedade líquida, covarde, que se transforma, que não transforma ninguém. É uma sociedade da qual a igreja de hoje não pode fazer parte de jeito nenhum nessa plenitude. Mas é justamente nessa sociedade que o pastor está inserido. E vejam só, o pastor, ele tem que mudar, ele tem que se adaptar, porque tem situações que ele vai ter que continuar lutando. Eu não falo desse sentimento sobre o passado, que é saudável, que é um passado de coisas boas, mas ele tem que andar para frente, porque ele tem que compreender que, na verdade, o Espírito Santo está apontando para frente, anda para o alvo, segue para frente. Isso ele fala com o pastor, isso ele fala com a igreja. O Espírito Santo não deixou de trabalhar, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo continua a trabalhar, ele continua a falar aos nossos corações. Versículo 9, aí eu leio aqui para você. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique na graça e não com manjares, que de nada aproveitam, aos que a ele se entregam. Olha só o versículo 9, o perigo para o rebanho. Deixar-se levar por ventos de doutrina. Começou a falar aqui sobre o pastor como exemplo, como aquele que deve ser imitado. Falou do sumo pastor, que é Jesus, que não muda, que não tem sombra de mudanças. E aqui está falando do rebanho. É esse rebanho que pode passar pelo perigo de ser arrebatado. O perigo para o rebanho. Que figura maravilhosa. Isso, evidentemente, me leva e leva você também lá para João capítulo 10, versículo 11, que diz: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o nosso Jesus, ele é o supremo pastor, ele é o bom pastor. Nesse texto de João 10, ele diz também: eu sou a porta. Aquele que quer fazer parte da igreja do Senhor tem que entrar através do sacrifício de Cristo. Ele tem que se arrepender. E essa palavra está fora de moda, mas nós continuamos a pregar, a falar sobre ela. Ele tem que se arrepender. E ele tem que entrar por essa porta. É através do sacrifício de Cristo. Tem sim que aceitar Jesus como seu Salvador, arrependido pela vida de pecado que viveu até aquele momento. Isso é transformação profunda, tá? Isso é algo maravilhoso. O perigo para o rebanho, sendo levado, como o versículo vai falar aqui 9, sendo levado ao redor por doutrinas várias e estranhas. Vivemos em um tempo em que a igreja passa por desvios, por supostas liberdades,
novas formas emocionais de culto, cultos cada vez mais impregnados do elemento da emoção, com músicas de fundo, com todo respeito, e admiro alguns lugares que fazem isso, com sabedoria, com diversas situações que querem mover mais com a sensibilidade, com os sentidos, e que, por muitas vezes, deixam a palavra de Deus completamente de lado. São cultos muito emocionais. O que eu percebo quando eu vejo determinados cultos por aí, e eu vejo muito pouco, quero dizer isso, mas de vez em quando acompanho, até por uma questão de pesquisa, eu vejo coisas muito emocionais. E isso não é bom, porque quando você mexe simplesmente com a emoção das pessoas, você está mexendo com algo que é instável. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E a nossa adoração tem que ser feita em espírito e em verdade. Eu sei de uma coisa, apesar de tudo isso, de todo esse desvio, Deus cuida do seu rebanho. Deus ainda tem um rebanho que é seu. E ele ainda tem pastores que são chamados por ele. Tem sim, ainda nessa geração. Verso 10 a 13. É lindo, e eu vou ler aqui. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando também o seu vitupério, ou seja, essa atitude de ofensa que estava sobre Jesus. É lindo isso. Jesus é o Cordeiro que morreu em Jerusalém, fora dos muros, no monte chamado Caveira, ou Gólgota, fora dos muros da cidade. Assim como lá no Velho Testamento, determinados sacrifícios eram feitos fora do templo. É interessante isso, porque ele também manda que nós saiamos para fora e que venhamos a buscar o Senhor. Jesus é o Cordeiro que morreu e que já ressuscitou. É ele que morreu fora do muro, que está apto para abrir os livros. Apocalipse vai falar sobre livros que João, quando viu, não se encontrou nem na terra e nem no céu ninguém que era digno de abrir aquelas páginas. E o livro estava selado. Glória a Deus. E ele, o Cordeiro que morreu, mas que ressuscitou, é ele que abre esses livros. Esse é Jesus. Esse é o sumo pastor das ovelhas. Esse é o dono do rebanho. Esse é o que chama os homens para pastorear o seu povo. É ele. Ele está voltando para acertar as contas, tanto com pastores quanto com todo o seu povo. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai requerer da mão desses que foram chamados para pastorear, ele vai requerer. É por isso que tem que se ter muito cuidado. Tem gente que às vezes gostaria de ser pastor. E eu fico às vezes a pensar, sinceramente, por quê? Sabe por quê, queridos? Não é uma demagogia. E eu nem sou um piadista, eu até sou péssimo em piada. Eu só quero dizer uma coisa. O ministério pastoral é algo que é doloroso. É algo que de verdade, o preparo de um pastor ele só pode acontecer com o passar dos anos pastoreando ovelhas. Ter o título de pastor é diferente de pastorear, de ter um chamado. É diferente. O sujeito ele tem que estudar, ele tem que se preparar. Na minha opinião, aquele pastor que pode, ele tem sim que se aprofundar em ciências humanas, em conhecimento dos mais variados que ele puder, de acordo com a capacidade que ele tem,
com a capacidade cognitiva dele, com a inteligência, com a visão que ele tem sobre a área acadêmica, ele tem que se preparar sim. Mas, irmãos, o mais importante de tudo isso é o chamado. Porque esse preparo acadêmico nunca vai preparar um pastor verdadeiramente para cuidar das ovelhas do Senhor. Só o dia a dia. É uma faculdade prática que nunca o pastor vai receber um diploma. A relação de pastores e ovelhas não pode ser confundida com a relação de pastores versus ovelha. Não pode haver uma luta, tem que haver um conjunto harmonioso que caminha para Canaã celestial, que caminha para algo muito maior. É diferente. Não tem essa história de super pastor, de pessoa que não erra, e também não tem, sabe? Mas também não tem essa história de pastor que está sempre errando, sempre pisando na bola, sempre fazendo o que é errado, sempre dando mau testemunho. Não tem isso também, não. Eu nunca senti esse afagar aí na minha cabeça, não. Esse afagar que eu digo no sentido, tu errou, mas tá tudo bem, não esquenta a cabeça. Eu não vi isso de Deus, não. Muito pelo contrário. Todas as vezes que eu caio, que eu erro, o Senhor me corrige. E eu louvo a Deus, porque eu lembro daquela palavra. O Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Que palavra forte. Que coisa linda. A última etapa da pregação dessa noite. A última etapa. Nós vamos meditar ainda em Hebreus, lógico, capítulo 13, e nós vamos do versículo 14 ao 17. E a partir do versículo 14, você tem algo maravilhoso, que ele vai falar assim, ó. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Essa relação de ovelhas e pastores, ela vai passar por isso. Nós não estamos aqui vivendo como se nós estivéssemos aqui para a eternidade. Alguns, eu acho que às vezes chegam até a duvidar que tem uma vida pós-morte. Porque parecem que investem tudo que tem aqui, só no mundo material, só nos ganhos materiais, só nas emoções, sabe, só aqui. É só nesse tempo presente. E quando você vai falar do espiritual, ele chega até a rir. Quanta gente que tem isso? Aqui nós somos peregrinos. Estamos só de passagem. A pergunta é, como um peregrino deve se portar? Essa é a pergunta a se fazer aqui nesse versículo 14. Buscando a futura cidadania, vivendo aqui como estrangeiro, sabendo que você é de uma outra pátria, que você tem uma outra cidadania, que você é um cidadão dos céus. Você tem que viver aqui. Você tem uma cidadania celestial. Você já teve de verdade um encontro com Cristo? Então você faz parte desse povo. Você é ovelha do Senhor. Você é um servo de Deus. E você tem que estar, sim, fazendo parte de uma igreja. Volte o mais rápido possível. Se você tem vontade, olha, você tem algum vício? Tem algum vício? Sabe um lugar bom para você perder isso? É batalhando dentro da igreja. Eu ouso te dizer uma coisa. Sozinho, dentro da tua casa, você nunca vai vencer. Você tem que ter ousadia de estar participando da igreja. Não porque um pastor vai te guiar e tal, não. É que ali você vai compreender que as pessoas que você olha assim, você fala, que camarada santo, que pessoa maravilhosa, sabe? Você vai perceber que essa pessoa, ela luta contra o pecado. Que ela tem batalhas e dificuldades como você, que ela venceu coisas às vezes até muito maior do que você. Então é aqui, é lá, é junto com a igreja, na comunhão da igreja que você supera isso. É em comunhão com a igreja. Porque nessa comunhão você vai perceber que de verdade os crentes mais bem-sucedidos nessa terra são aqueles que vivem como peregrinos, como aqueles que estão só de passagem por uma terra. Eles vivem aqui, eles estão evidentemente preocupados com suas contas, com o futuro, com a provisão do amanhã, com o servir bem a sua família, mas eles continuam aqui, vivendo e olhando para a cidade celestial, para a promessa que Jesus fez. Ele leu o livro, o pastor Célio leu,
Apocalipse, não é verdade? Na pregação de ontem, lá para a igreja em São Joaquim do Monte. Eis que presto venho. E lá no finalzinho, no penúltimo versículo de Apocalipse, eis que cedo venho. Aí eu lembrei de Billy Graham. Eu li o livro até a última página. Você já leu o livro até a última página? Eu te digo o que acontece nos últimos capítulos. Jesus vai voltar. E ele mesmo disse, eis que cedo venho. Viva como um peregrino. Viva como alguém que tem uma cidadania celestial. E quando eu falo sobre isso, eu falo de uma cidadania superior, mais alta. E eu vou usar uma figura aqui novamente. Assim como os animais terrestres dessa terra estão muito mais chegados ao solo, como as cobras e todos os répteis, que se arrastam por essa terra, não viva como um animal desse, espiritualmente falando. Viva como a águia que frequenta as alturas das montanhas, que passa voando pelos abismos e pelas dificuldades, que está morando nas mais altas árvores, que consegue superar as dificuldades. Viva como uma águia, você é um peregrino, voe alto, a tua cidadania é celestial. E se você não tem certeza dessa cidadania, se você não tem certeza que é a ovelha do Senhor, hoje você pode ser, porque Jesus é a porta, e Ele é o bom pastor, e Ele tem colocado homens como pastor dentro dessa terra para cuidar do seu povo. Versículo 15 aqui de Hebreus capítulo 13, ele diz assim, portanto, não ofereçamos por Ele a Deus, por isso ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. O segredo de crente feliz, sacrifício de louvor, fruto de vidas de quem verdadeiramente nasceu de novo. É aquela pessoa que é um verdadeiro adorador. A hora já chegou. Jesus, quando fala com a mulher samaritana, ele diz, mulher, crê que a hora vem, e ela já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vão adorar nesse monte ou em Jerusalém. Eles adorarão em espírito e em verdade. Eu digo, essa hora já chegou. Essa é a hora de se buscar a Deus. Esse é o segredo. Frutos de um coração que louva a Deus. Fruto que é dado por uma vida que foi transformada. Como o versículo fala aqui, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não é qualquer lábio. Não é simplesmente porque tem habilidade de cantar. Não. É lindo. É evidente que é muito bonito quando você vê alguém que tem habilidade para louvar a Deus, que tem carisma, que tem um dom. Mas muito melhor é quando você vê alguém que tem a unção do Espírito Santo para louvar a Deus. O pastor fica alegre, a igreja fica alegre, porque você percebe que às vezes, apesar da falta de habilidade, e que eu não estou falando falta de esforço, existe unção, existe vida com Deus, fruto de lábios que adoram ao Senhor. Adorar aqui é muito mais do que cantar, é ter uma vida de busca, de adoração, é ter uma vida que engrandece o nome do Senhor. Versículo 16 também vai falar sobre agradar a Deus, que é viver na sua dependência, não seja autossuficiente espiritualmente, a minha recomendação. Versículo 16, rapidamente, não esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada com isso, quando nós entregamos a Ele o nosso sacrifício, a nossa adoração, e é o complemento do versículo 15 aqui, ele vem falar sobre isso, e mais uma vez o autor desta carta, ele vai caminhar para algo que é maravilhoso. Versículo 17, é um dos versículos principais que nós vamos tratar nessa noite. Observe só, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Que versículo completo é esse? Mas obediência a pastor? Vou repetir. É obediência a pastor mesmo? Interrogação. É uma obediência cega? Não. É uma obediência sempre contrariando as ordens, as orientações dadas? Digo, não. Então, como é essa obediência? É como o texto diz, é uma sujeição em amor. Sujeitai-vos. É o que o texto vai falar. Obedecei e sujeitai-vos a eles. É uma sujeição em amor. Assim como existe uma recomendação em Efésios para que a mulher se sujeite ao marido e que o marido ame a mulher, também nesse relacionamento ovelha e pastor existe uma reciprocidade. Existe um dar e receber. Existe um doar e tirar, receber de outro lado. Nos relacionamos assim, um orando pelo outro, um tolerando o outro, um ajudando o outro. Quantas vezes eu não tive que chorar no ombro de algumas pessoas da nossa igreja? Mas quantas vezes alguns também tiveram que chorar no meu ombro? Isso é o corpo de Cristo. Não é um contra o outro, é um junto com o outro. Sujeição em amor. O motivo é o seguinte: cuidam do bem-estar da igreja. Você e eu, um cuidando do outro. É uma sujeição mútua. É um cuidado. É o cuidado com o bem-estar da igreja. Ele fala também aqui nesse versículo 17 que darão conta das almas. E como que isso pesa? Como que isso pesa? Eu vou ler aqui esse pedacinho que fala: porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Os pastores, eles velam, eles cuidam dessas almas. E tem essa certeza expressada pela palavra de Deus, que eles darão conta. É por isso que quando eu vejo alguém fazendo uma bobagem, ensinando algo que não é bíblico, desviando pessoas, às vezes, que fazem parte da igreja, que são bem intencionadas, eu fico imaginando, coitado dessa pessoa, porque um dia ele terá que dar conta a Deus. Eu penso muito nisso. Isso é algo que no coração de um verdadeiro pastor sempre estará ecoando nos seus ouvidos. Um dia você vai ter que dar conta desse povo. Sabe por quê, queridos? Um dia Jesus vai falar o seguinte: cadê os meus cordeirinhos? Ele vai falar isso para pastores. E de alguma forma, porque um dia os pastores, como esse texto fala, darão conta dessas almas. E darão conta mesmo. Cadê os meus cordeirinhos? João, capítulo 21, Pedro ouviu de Jesus, depois de falar que amava Jesus, 3 vezes: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Observe que em João 21, Jesus nunca falou para João: João, apacenta os teus cordeiros, as suas ovelhas, as ovelhas que Pedro ia pastorear eram do Senhor. E isso não mudou ainda não, irmãos. Essas ovelhas que nós pastoreamos, que eu e o pastor Célio pastoreamos na igreja em Correias, que cada pastor que tem verdadeiramente um chamado de Deus no seu coração, elas não são nossas, elas são do Senhor. E um dia nós teremos que dar conta. São os cordeirinhos de Deus, são as ovelhas do Senhor. Tem um dono, tem um dono. E Jesus mesmo, ele fala lá em Mateus capítulo 25, verso 22, que um dia haverá uma separação. Olha, e nessa separação ele vai separar os bodes das ovelhas. Isso está fora de moda? Tá. Mas existe sim 2 classes de homens. Deus aqui não está falando de gado miúdo.
Ele não está falando de ovelhas literalmente e nem de bodes literalmente. Ele está falando de pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, que são ovelhas e que estão salvas, e outros que ainda não fizeram essa decisão, que ainda são bodes. E não vão entrar no descanso do Senhor. Um dia estarão eternamente distantes do Senhor. Mas esses que são salvos são colocados aqui na terra e têm que ser cuidados por pessoas que têm um chamado no seu coração. É um peso, meu querido irmão. Eu fiquei quase 10 anos, desde a primeira vez que eu entendi que o Senhor tinha me chamado para o ministério pastoral, negando isso, me escondendo, tendo diversos sonhos, por muitas vezes lendo a palavra, sendo tocado pela palavra de Deus, por mensagens das mais diversas possíveis. Até um dia que o pastor Célio me chama para conversar e nós estamos na casa dele, na sala dele, no sofá da sala dele, um de frente para o outro, e ele me pergunta, com todas as letras, você tem um chamado para o ministério pastoral? E ali chorando, eu não pude negar aquilo para o meu pastor. Eu não pude negar que verdadeiramente eu tinha um chamado para o ministério pastoral. Nunca pensei em ser pastor da igreja em Correias, mas eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa preciosa que congrega ali conosco. Eu tenho uma viva esperança no meu coração de que muitas pessoas que estiveram ali conosco durante muitos anos e que se desviaram voltarão. Porque existe um amor dessa igreja. E eu sinto esse amor das ovelhas por mim. E sinto também que o meu coração está entrelaçado com vocês, com cada um dessa igreja, com cada pessoa. Existe um amor que nos une. E esse chamado é um chamado que nos une com amor. Não é pastor contra ovelha, é pastor e ovelha. Nós andamos juntos. Ou nós venceremos juntos, ou nós nunca venceremos. E eu sei que com Jesus nós venceremos sim. Em nome de Jesus eu sei que nós venceremos. Nós vamos dar conta. Agora, olha, a sujeição que é sugerida aqui pelo autor, que é colocada como autor, é o que ajuda nessa difícil tarefa, pois o rebanho tem um dono. Esse rebanho não é nosso, como eu disse. Essa sujeição ela ajuda porque um dia o pastor vai dar conta. E ele tem duas saídas. Ou ele vai fazer isso gemendo, ou ele vai fazer isso com alegria. Não é deixar de contar as dificuldades. Porque às vezes alguém ouve isso e me ouve pregar isso e falar: eu não posso levar dificuldades para o pastor. Eu não posso levar problemas para o meu pastor. Eu tenho que viver os meus problemas. Não, querido. Meus amados irmãos, toda vez que alguém se reúne com um pastor num gabinete pastoral, que é um lugar onde os segredos ficam enterrados, pastor não deve levar o que acontece nem para sua mulher, nem para o seu filho, nem para o seu melhor amigo, e muito menos para a igreja e nem para ninguém. Nem para companheiro de pastoral, amigo, para ninguém. Os segredos estão enterrados ali no gabinete pastoral. Ninguém ajuda deixando de levar alguma dificuldade que esteja passando, muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque muitas vezes, alguns problemas que as pessoas vivem, e eu sei disso, porque eu já vivi isso, quando você leva ao gabinete pastoral, quando você vai conversar com o pastor, sentado, bem aconselhado, quando você vai sentar com ele e você traz um problema que está lá no começo, muitas vezes você vai poder ser ajudado. Mas é que muita gente, às vezes, só vai trazer quando a coisa já acabou, quando já não tem mais esperança. Irmãos amados, nós temos que aprender a andar juntos. Esse com alegria e não gemendo está muito ligado à honestidade que nós temos um com o outro, ao depósito de confiança que o pastor faz nas ovelhas e que as ovelhas fazem no pastor.
É muito disso, porque de verdade esse rebanho ele tem um dono. E o dono dele é aquele que morreu na cruz do Calvário e que ao terceiro dia ressuscitou e que agora está sentado no trono nos altos céus, ao lado do Deus vivo, Criador de todo o universo. É esse, é Jesus, ele é o dono do rebanho. Fecho essa meditação dessa noite, te levando aos nossos dois últimos versículos. Versículo 18 e 19, que diz assim: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Olha que lindo. E rogo-vos com instância, que assim o façais, para que eu, o mais depressa, vos seja restituído. É interessante porque aí eu fico a imaginar, nós ficamos aqui a pensar um pouco sobre isso, e a imaginar quem escreveu essa carta, e aí, quando eu chego nessa parte, me acende mais ainda a curiosidade. Mas ele fala, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Louvado seja o nome do Senhor pela igreja, que tem orado pelos pastores. Eu me sinto, irmãos, um privilegiado. Eu já cheguei em cultos matutinos na nossa igreja e em situações onde os irmãos já estavam reunidos e eu ouço constantes orações por mim, pelo pastor Célio e por muitos outros pastores. Eu acredito que isso aconteça na sua casa, nas suas orações particulares. Deus te abençoe. Nós precisamos mesmo, porque nós somos alvo. Nós, queridos, isso não teria um menor sentido se eu não orasse pela tua vida, se eu não tivesse também esse sentimento altruísta de chorar contigo, de sorrir contigo. Nós estamos caminhando juntos, nós não estamos em uma batalha, nós estamos em uma cooperação. Porque o nosso inimigo, ele não é de carne e osso, ele é espiritual. E nós estamos travando essa batalha. E em nome de Jesus venceremos ela plenamente quando Jesus voltar. Mas hoje nós já temos diversas vitórias. O Senhor, ele é o nosso pastor. Ele diz aqui, como aqueles que querem portar-se honestamente. Esse tem que ser um desejo no coração de verdade de um pastor, que se portar honestamente em tudo. Também não querendo imitar pessoas, sendo ele mesmo, mas sendo uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, aprendendo, sabendo o que está fazendo, procurando, mas com honestidade, com um coração alegre, com largueza de espírito, falando a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela é desagradável. Olha que papel terrível. O papel de falar a verdade, ele é desagradável porque muitas vezes você vai falar e a pessoa vai ficar chateada. Mas eu mesmo, nesse período todo que eu estou dentro da igreja, quantas vezes eu não fui corrigido pelo nosso pastor? E fui para casa chateado da vida. Mas depois, com o passar do tempo, eu sempre senti alegria pelo que foi falado e entendi que, na verdade, ele estava cuidando da minha alma. Que você tenha isso como um exemplo para a tua vida também. Muitas vezes nós falamos coisas que nem são tão agradáveis assim, porque de verdade nós estamos cuidando da vida de vocês no bom sentido, sem se intrometer em suas atitudes, sem tirar a sua autonomia, mas sempre dizendo para você que o Espírito Santo tem que guiar a sua vida. Rogo-vos constância, que assim o façais, para que eu, o mais depressa, vos seja restituído. E eu digo, continue orando, irmão, para que o mais breve possível, com segurança, nós estejamos novamente participando dos nossos cultos presenciais. Mas enquanto isso não acontecer, vamos continuar unidos, pastores e ovelhas, porque nós temos um dono. Nós fazemos parte de um rebanho e esse rebanho tem um dono. O nome desse dono é Jesus Cristo,
aquele que morreu na cruz pelas nossas vidas. Que Deus abençoe abundantemente a sua casa. Se você não fez uma decisão por Cristo ainda, hoje é dia. Porque lá em João 10 vai falar que Jesus é o bom pastor. Mas antes dele se declarar o bom pastor, ele diz: eu sou a porta. Antes de você dizer que Jesus é o teu pastor, você tem que ter entrado através do sacrifício de Jesus. Você tem que aceitar a Jesus. Não tem atalho. Ele vai alertar. Aquele que pula a cerca é o ladrão. E você não é um ladrão. Então tome uma decisão por Cristo. Se você está fora, volte. Volte à comunhão da igreja. Volte à comunhão da igreja o mais rápido possível. Nós estamos ansiosos por esse dia. E você, que está caminhando, ainda com dificuldade, ainda fazendo parte do rebanho, mas talvez sem entender o que você faz dentro da igreja, ou às vezes entendendo, mas passando por um período de dificuldade, deixa o sumo pastor cuidar da sua vida. Mas deixa também que os pastores aqui da terra possam te orientar, porque eu creio que o Espírito Santo fala usando homens ainda no tempo de hoje. Que o Senhor te abençoe e que Ele derrame as mais ricas bênçãos em você sobre a tua vida. Eu quero fazer uma oração por ti e agradecer a Deus por esse período de meditação. Você pode? Então feche os teus olhos. Se não pode, não tem problema. Vamos orar. Ó Pai querido, eu te agradeço pela meditação na tua palavra. Nós não estamos travando uma guerra de pastores contra ovelhas e de ovelhas contra pastores. Mas nós estamos travando uma guerra contra o pecado, contra o inimigo e contra esse mundo corrupto, constituído, que nos leva a pecar contra ti, Pai. A nossa batalha é contra tudo que não vem do Senhor. E nós queremos rogar, pedir encarecidamente ao Senhor que continue a cuidar do teu povo. As ovelhas são tuas, Pai. Os pastores que verdadeiramente foram chamados são teus. E é por isso que eu entrego aos teus cuidados a vida de todo o teu povo, porque no final das contas, somos todos povo do Senhor. Somos herança do Senhor e somos aquele povo que um dia vai morar no céu contigo. Um só rebanho e um só pastor, vivendo debaixo da tranquilidade do Senhor. Mas enquanto estamos aqui na terra, temos lutas e batalhas. Temos, por muitas vezes, divergências e dificuldades. Eu entrego a ti, Pai, a partir deste momento. Eu entrego cada ovelha, cada pastor que verdadeiramente foi chamado pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos dê uma boa semana. Abençoa cada pessoa, Senhor, que tem participado desta live e derrama da tua graça sobre todos os que estão ouvindo esta mensagem. Porque tu é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus do impossível. E mais uma vez nós te entregamos em tuas mãos aquelas causas impossíveis que a tua igreja tem pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Nos ajude, nos dando uma semana de crescimento, de correção e também, Pai querido, de aprendizado na tua presença. Eu oro agradecido, entregando tudo aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, que a paz de Cristo seja sobre o seu coração e a sua vida. Que a graça do nosso Senhor, Deus Pai querido e amado, que as consolações do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre os nossos corações, agora e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Amém.